Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu basicamente vou compartilhar com vocês todas as informações sobre o Payday 3, desde que ele foi anunciado lá para 2018, 2019. E eu sei que vai ter muita piada, a gente, Payday, Payday, não sei o quê. Hey Brazil. Oh. Payday. Mas eu tô acostumado já. Quando eu falo Payday, vem na minha mente o dia de pagamento, mas para quem não conhece muito bem o jogo, já vem aquela piadinha, né, de quinta série. Mas enfim, sobre o que eu vou conversar aqui com vocês é sobre mais sobre algumas informações desde que o jogo foi anunciado, desde lá para 2018. Hoje em 2022, 2023 já foi anunciado coisas novas que a empresa mesmo lançou e aí ficou todo mundo doido. Vou falar brevemente sobre os outros jogos da franquia de 2011 e o de 2013, sem falar muita coisa, né? Só falando bem brevemente. Começando com o primeiro jogo da franquia deles, foi lançado em 2011, o Payday The Rush, né? Que já veio com uma temática totalmente diferente de outros jogos da época, que era sobre assaltar bancos, mansões com joias, com diamantes, imprimir dinheiro falso, entrar num negócio de gangue e roubar os depósitos de cocaína deles. Veio com uma temática, cara, totalmente diferente. Foi um jogo que na época dava pra jogar multiplayer até com 4 pessoas e isso era algo muito bom. Eu cheguei a jogar um pouco assim, bem razoavelmente. Eu tinha um notebook todo fodido que eu conseguia jogar um pouquinho. Só que eram praticamente, se eu não me engano, 8 missões, 8 ou 9 missões, assim, e tinha uma de DLC que era a missão do hospital. Puta, cara, que missão foda. Só que ele tinha um sistema de progresso meio repetitivo. Eu terminava a missão, upava, comprava armas novas e continuava nas mesmas 8 missões e chegava num ponto que você enjoava. Só que, cara, não deixava de ser um jogo foda, mano. Um jogo meio acinzentado, meio creepy. As músicas. Cara, a trilha sonora desse jogo é simplesmente sensacional, não tem comparação. Aquela missão do hospital, você saía matando os policiais enquanto eles invadiam e vinha aquela música meio creepy, sabe? Aquela sensação de. Eu não sei explicar, cara, é uma sensação muito boa. Enquanto em 2013, 2 anos depois, após eles lançarem o Payday The Rush, eles lançaram o Payday 2, né? Que é a continuação. Mais focado em história, né? Focado numa lore em si, que embora seja meio complexa e meio sutil, ela existe. No segundo jogo até que retornaram os assaltos clássicos, eles refizeram, só que e o PD2 veio com mecânicas totalmente diferentes, como mecânicas de stealth, não que o primeiro jogo não tinha, mas não era tão aprofundado. Veio com mecânicas de stealth, e você poder elaborar e planejar os seus assaltos antes de poder fazer eles. E era um jogo bem mais colorido em comparação ao primeiro, enquanto o primeiro tinha aquela pegada mais dark, mais escura, mais acinzentada. O jogo já veio bem meio mais colorido, mais diferentão, mais, como é que eu posso dizer, mais arcade, como as pessoas dizem. E o jogo foi seguido e segue até hoje. Em 2018 foram lançadas algumas imagens, né? Algumas não, poucas imagens, acho que duas, se eu não me engano. Uma ou duas, se eu não me engano, ela vai estar aparecendo aí, que foi aquela foto que tinha os 4 heists, os 4 assaltantes principais, e logo atrás tinha um helicóptero e alguns prédios. Até aí nada demais, foi só uma imagem, falaram, ah, tá, a gente vai começar a fazer. Starbreeze chegou e como falou pro pessoal, a gente vai começar a fazer o PD2, vamos começar a desenvolver, beleza. Até aí nada demais, só falaram que iam começar a fazer o jogo, e é isso, ficou por isso mesmo. Na foto não tinha tantas informações assim, aí os prédios de trás também não tinham como identificar de onde era um local exato, mas, tá lá, foi só uma foto que vazou e é isso. Já as outras fotos que vazaram foram um pouco mais interessantes. Apareciam os 4 assaltantes um pouco mais elaborados, mostraram um pouco do outfit, se é assim que eu posso dizer. E o pessoal fala, ah, essa imagem não sei o que, pode ser fake, não sei.
Não, essa imagem foi os próprios desenvolvedores que falaram. Tava o símbolo lá da empresa, da Prime Matters, se eu não me engano, e a Starbreeze. E logo lá em cima no cantinho, no lado esquerdo, tava trabalho em progresso, né? Nas fotos seguintes que eles vazaram, tava sempre essa frase que estavam mostrando pra galera que já estavam desenvolvendo o jogo. Outras fotos deles foram algumas fotos deles individuais, né? Dos assaltantes individuais, aí tá nada demais. Só que o próximo vazamento foi bem mais interessante, cara. Foi. Soltaram assim e é isso. Que foi aquelas duas fotos que mostraram bastante detalhes, bastante informações. Mesmo que de forma direta a gente consegue extrair bastante coisa. A foto que eles mostraram foi dos quatro assaltantes na frente do banco. E o pessoal com uma rotina normal, tudo rolando super certo. E logo na uma outra foto já aparece como se estivesse tendo um assalto, como se já tivesse tido uma invasão no banco e a polícia já estivesse cercando todo o local. E a gente consegue extrair bastante, cara, muita informação dessa foto, mesmo que a empresa não tivesse, mesmo que a Starbreeze não tivesse falado, é isso aqui, é isso aqui. Não, mas a gente conseguiu tirar bastante detalhes. A primeira coisa que a gente consegue perceber nessa foto é que com certeza esse local, com certeza esse local da foto é Nova York. Tá, mas como a gente consegue saber disso? Tem um carro ali no canto da foto que é branco com detalhes azuis e esse carro claramente é uma das viaturas de polícia de Nova York, né? Aí a gente consegue ver as roupas de policiais também, dos policiais também, que são bem temáticas de Nova York. Camisa meio clara, assim, com esses caps. Atrás de fundo tem alguns prédios, assim, que arremetem como se fosse meio estilo bem Nova York mesmo, uns prédios bem característicos. E esse banco eu não consegui encontrar nada sobre ele. Eu procurei em todos os lugares sobre esse banco, se era um banco de verdade, se era um banco que existia realmente em Nova York, eu não consegui achar nada. O banco mais assim aproximado de que a gente pode dizer assim que, cara, é mais ou menos parecido, parece que é Dime Savings Bank. Eu não tenho certeza se é esse o nome do banco, mas é um banco um pouco parecido com esse. Só que o da foto tem umas escadas bem maiores, bem mais grandes, uns pilares bem mais altos, então creio eu que esse banco ele não exista, seja só um banco fictício. Outras coisas que a gente pode perceber também é com eu não sei se é um carro da SWAT ou um centro de operações móvel estacionado ali. No, um pouco no centro da imagem a gente consegue perceber as unidades da polícia meio que tentando impedir o assalto ou algo assim. E lá no fundo, na parede do prédio, tem uma tela gigante mostrando o assalto em andamento ou alguma notícia assim. Em 2023, se eu não me engano, foi em janeiro, a Starbreeze, no próprio canal dela, no canal da Overkill, a própria Overkill, ela soltou um teaser do logo do jogo, como é que ia ser. E então meio que caiu por terra todos aqueles boatos daquela logo, como ia ser, aquela logo antiga que todo mundo ficou falando, como se fosse um conceito de arte, assim, a logo vai ser assim, então não foi. Era tudo falso. E ela realmente mostrou como seria a logo de verdade. O que que eu tô esperando desse jogo, assim, o que que eu acho? Eu tô tentando não hypar, embora seja quase impossível, porque eu não tô tentando não me decepcionar, né? Porque ultimamente os jogos que estão saindo nos dias atuais, meu Deus, cara, é só decepção que vou te contar. Eu espero que seja um jogo bem mais pé no chão, um jogo que não tenha esses negócios de arma futurística, os negócios, seja um negócio mais pé no chão, um negócio mais centrado, assim, meio polícia mesmo. SWAT, ladrão, polícia, tiroteio. Como vai se passar é um jogo que vai se passar na atualidade, eu acho meio difícil que eles não entrem nesse negócio de tipo viajar de verdade. Mas com aquelas fotos que mostraram, parece que, pelo menos no começo, vai ser um jogo um pouco mais pegada pé no chão mesmo. Outra coisa que estavam comentando bastante também, que parece que vai ser verdade, é que o jogo vai ter um pouco dessa pegada de inteligência artificial, criptomoedas, essa viagem toda aí, cara. E foi um dos motivos que me deixou o jogo um pouco com o pé pra trás, né? Que me fizeram pensar um pouco sobre isso. Eu só espero que eles não, tipo, viajem e entrem nessa pira total. Tem algumas coisas que as pessoas estão perguntando bastante, que já tem respostas.
coisa que tá todo mundo se perguntando, como, por exemplo, onde o jogo vai se passar, e como eu já respondi aqui, o jogo vai se passar em Nova York. Depois que eles postaram as novas fotos do teaser, fotos recentes, já mostrava assim que realmente ia se passar em Nova York, já tá confirmado. Diferente do segundo jogo que se passava em Washington DC, parece. Quando que o jogo vai se passar? Em que época ele vai se passar? Como já estava mostrado, ele vai se passar em 2023, né? 2022, 2023, nos tempos atuais. Ele não vai voltar para o passado. Talvez volte com as histórias antigas do passado, mas eu acho meio difícil, até porque eles estão querendo introduzir no jogo uma história totalmente nova, uma história totalmente para dar sequência para a franquia. Eu acho meio difícil que eles voltem pro passado. Alguns personagens antigos voltarão pro jogo? Essa pergunta eu posso dizer que infelizmente não. Tem muitos personagens que não vão voltar e por um motivo muito simples. Muitos personagens eram de DLC e não estavam no jogo de forma canônica. Eles estavam lá só por estar mesmo, só por existir, pode-se dizer assim. Então, como muitos deles não fazem parte da história do jogo principal, então acho meio difícil alguns deles retornarem. O que é realmente bem triste. Tem alguns personagens que eu gosto bastante e que provavelmente não vão retornar no jogo. Outra pergunta que fazem. Cara, uma pergunta que faz bastante mesmo é se o jogo vai ter português, cara. E a boa notícia é que sim, o jogo vai ter em português, mas vai ser só as legendas. E infelizmente vai ser só as legendas. Eu particularmente já sabia que o jogo ia ter legenda em português, porque o último jogo que a Starbreeze lançou, que ela produziu, se eu não me engano, foi o jogo do The Walking Dead. Jogo esse que, cara, foi um fracasso. Ninguém gostou desse jogo. Pelo que eu ouvi falar, a empresa chegou a falir por causa desse projeto que não deu certo. Mas naquele jogo tinha sim em português, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se tinha dublagem em português, mas a legenda em português tinha sim. Então tá confirmado. PD3 vai ter legenda em português, vai ter português nos negócios lá, então você vai ser um pouco mais de boa. Quais são as plataformas que o jogo vai ser lançado? A eu vi que ela já confirmou que vão ter tanto para antiga e para nova geração, como Xbox One, Xbox Series, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, então a galera não precisa se preocupar. E outra informação que entra dentro desse contexto, assim, que é bem animador, é que o jogo ele vai ser atualizado assim como no PC, vão ser atualizados ao mesmo tempo. Os conteúdos que vão ter no PC também vão ter nos consoles e vice-versa. Então não vai ser um jogo que vai ser abandonado com o tempo, como por exemplo o Payday 2. Pra quem joga nos consoles sabe que o jogo tá, cara, super desatualizado. Ninguém se lembra quando foi a última atualização dele. Enquanto a versão de PC tá sempre tendo update, tá sendo sempre tendo DLC nova, arma nova. A versão de console continua abandonada até hoje e praticamente quase ninguém joga. O preço estimado, essa é uma informação que ninguém tem, que ninguém sabe, mas baseando pelos preços dos jogos que estão hoje em dia e comparando com os preços dos jogos antigos, como o Payday 2 de console, eu acho que era R$ 40, o de da Steam era 30, 25, não lembro qual era o preço. Mas eu acho muito difícil eles cobrarem full price nesse jogo. Cobrar os US$ 100 como muitos jogos de hoje em dia com qualidade ruim estão cobrando. Mas eu chutaria lá pra casa dos R$ 150, R$ 160. Eu duvido muito que passe de R$ 200 a galera cobrando esse jogo, até porque não é um GTA Trilogy da vida. Então, essas eram todas as informações que eu tinha, eram todos os dados, eu pesquisei bastante para trazer todas as informações aqui para vocês e obrigado a todos que assistiram até aqui e tchau para vocês.